Você já se perguntou quantos segredos foram não apenas enterrados, mas deliberadamente ocultados ao longo da história? Quantas verdades foram silenciadas ou talvez escondidas à vista de todos por aqueles que detêm o poder e o controle? E se eu dissesse que uma das maiores mentes que já existiu, um gênio capaz de transcender seu próprio tempo, deixou para nós um legado tão potente, tão revolucionário, que forças poderosas o mantiveram trancado por séculos? Um conhecimento capaz de despertar sua mente para uma realidade que nunca lhe contaram e que, por um acaso do destino, ou talvez por uma sincronicidade cósmica, eu encontrei a chave. Se você tem coragem de desvendar o que realmente se esconde por trás dos véus da história oficial, fique até o final, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas história, é um despertar. É a sua verdade. A primeira vez que o nome de Leonardo da Vinci tocou minha alma não foi pelos seus quadros famosos ou suas máquinas voadoras. Foi por um sussurro, uma lenda esquecida, quase um folclore entre os mais antigos estudiosos do oculto. Falava-se de um manuscrito, não um de seus códices conhecidos, cheios de invenções e estudos anatômicos, mas um que nunca deveria ter visto a luz do dia. Um que, diziam, continha a essência de sua compreensão mais profunda sobre a vida, a realidade e o próprio poder da mente humana. Um compêndio de sabedoria que ele, o mestre dos segredos, teria codificado de uma forma tão engenhosa que só seria revelado quando a humanidade estivesse pronta. Um conhecimento capaz de despertar sua mente para uma realidade que nunca lhe contaram e que, por um acaso do destino, ou talvez por uma sincronicidade cósmica, eu encontrei a chave. Se você tem coragem de desvendar o que realmente se esconde por trás dos véus da história oficial, fique até o final, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas história. É um despertar. É a sua verdade. Por anos, essa ideia me perseguiu como uma sombra. Mergulhei em cada sombra de sua biografia, cada entrelinha de seus cadernos, cada traço de suas pinturas. E quanto mais eu cavava, mais sentia que a versão oficial de Da Vinci era apenas a ponta de um iceberg. Ele não era apenas um artista, um cientista. Ele era um visionário, um alquimista da mente, um canal para uma sabedoria que a humanidade talvez não estivesse pronta para receber. E foi em uma dessas buscas obsessivas, em um antigo compêndio de lendas esquecidas, uma referência cifrada, quase um enigma a um Liber Secretus, um livro secreto que Da Vinci teria confiado a um círculo íntimo, sob juramento de nunca revelá-lo até que a era do despertar chegasse. A era que, eu acredito, estamos vivendo agora. A verdade é que esse manuscrito não está em um cofre no Vaticano ou em qualquer outro lugar físico que se possa arrombar. Pelo menos, não da forma que imaginamos. Ele está codificado na própria obra de Da Vinci, na forma como ele via o mundo, na sua metodologia de observação, na sua arte, na sua ciência, e que eu, por anos de estudo, intuição e uma busca incansável por padrões e símbolos, comecei a decifrar. E o que eu descobri, os 7 segredos que ele escondeu e que forças poderosas se esforçam para manterem ocultos, são capazes de mudar completamente sua percepção sobre quem você é e o lugar que ocupa no universo. E o primeiro desses segredos, o pilar de tudo que ele compreendia, era a visão de o humano como o universo interior. Da Vinci não via o homem apenas como um corpo físico, um recipiente de carne e osso. Para ele, o corpo humano era um microcosmo, um espelho perfeito do macrocosmo. Cada veia, cada músculo, cada osso refletia a estrutura intrínseca e perfeita do universo. Ele desenhava o homem vitruviano não apenas para capturar a proporção ideal, mas para revelar que dentro de nós está contida a mesma perfeição geométrica, a mesma energia que pulsa nas estrelas e governa as galáxias. O Vaticano e muitas outras instituições preferem que você se veja como pequeno, pecador, dependente de uma força externa, de um intermediário para alcançar a divindade. Mas Da Vinci dizia: você é o universo. O poder não vem de fora,
Ele irradia de dentro. Ele está na sua essência mais profunda, esperando para ser reconhecido. É a dor de se sentir pequeno e impotente que esse segredo silenciado alivia. E então, o segundo, talvez o mais fundamental para o autoconhecimento, a arte de ver além do óbvio. Leonardo era um observador implacável, um mestre da percepção. Ele não apenas olhava, ele via, com uma profundidade que poucos alcançavam. A forma como a luz incidia sobre uma folha, a turbulência de um rio, a expressão fugaz em um rosto, a anatomia oculta sobre a pele. Para ele, a verdadeira sabedoria não estava em dogmas pré-estabelecidos ou em textos antigos cegamente aceitos, mas na observação pura e na experiência direta do mundo. Ele ensinou que o universo é um livro aberto, mas poucos sabem lê-lo, pois seus olhos estão vendados pela doutrina. E a igreja, a instituição, prefere que a leitura do mundo venha apenas de seus livros sagrados, de seus intérpretes autorizados, mantendo o rebanho dependente. Da Vinci, porém, convidava cada um a ser seu próprio oráculo, a decifrar os sinais do universo por si mesmo, a confiar na própria intuição e na evidência empírica. Esse é o caminho para a verdade individual, o que o torna perigoso para qualquer controle externo que se baseia na ignorância ou na fé cega, na dor de não poder confiar em seus próprios sensos. O terceiro segredo, tão sutil quanto poderoso, era a natureza fluida da realidade. Da Vinci dominava o esfumato, a técnica de borrar contornos, de fundir cores e formas, criando uma ilusão de profundidade, movimento e vida que parecia respirar na tela. Mais do que uma técnica artística, era uma filosofia, uma compreensão profunda da natureza da existência. Da Vinci compreendia que a realidade não é estática, definida por limites rígidos. Ela é fluida, em constante movimento, moldada pela nossa percepção e pela interação de energias invisíveis. Para o Vaticano, a realidade é definida, com fronteiras claras entre o sagrado e o profano, o céu e o inferno, o bem e o mal. Mas Da Vinci revelou que tudo é um espectro, uma dança de luz e sombra, de possibilidades infinitas. Se você entende que a realidade é maleável, que ela responde à sua consciência e intenção, você ganha o poder de transformá-la, de cocriar seu próprio destino, libertando-se das amarras de um mundo predeterminado, da dor de se sentir preso a um destino traçado. E seguindo adiante, o quarto segredo nos revela a geometria sagrada da existência. Em seus desenhos, em seus estudos obsessivos sobre a proporção áurea, a sequência de Fibonacci e os sólidos platônicos, Da Vinci nos mostrou que a criação segue padrões matemáticos perfeitos. A geometria sagrada não é apenas estética, é a linguagem de Deus, a estrutura invisível que sustenta tudo o que existe, da espiral de uma concha à formação de uma galáxia, do arranjo das sementes em um girassol à proporção do corpo humano. Entender esses padrões é entender a mente do Criador e, consequentemente, a sua própria. Esse conhecimento de que a criação é ordenada por leis universais e que a divindade reside na própria estrutura do universo, tira o poder dos intermediários. Ele faz de você o decifrador dos códigos da vida, um arquiteto da própria realidade, capaz de harmonizar-se com as leis cósmicas, superando a dor de se sentir desconectado e sem propósito. O quinto segredo, ligado à nossa própria vitalidade, é a energia da criação, a força vital inesgotável. Da Vinci não apenas pintava o corpo, ele investigava o fluxo de fluidos, o movimento do sangue, a respiração, a complexidade dos órgãos. Ele compreendia que a vida é um constante intercâmbio de energia. Para ele, a força vital não era um dom divino concedido por uma entidade externa, mas uma energia inerente, acessível a todos, uma corrente universal que permeia tudo. Estava no ar que respiramos, na água que bebemos, na luz do sol, no próprio pensamento. O poder de criar, de curar, de manifestar, de transformar, não dependia de bênçãos ou rituais externos, mas da compreensão e manipulação consciente dessa energia universal que reside em cada ser
E isso, meu amigo, é um conhecimento que desabilita qualquer controle sobre sua vitalidade, sua saúde e sua capacidade de manifestar seus desejos, aliviando a dor de se sentir fraco ou sem controle sobre seu próprio bem-estar. O sexto segredo, uma ponte essencial para o entendimento moderno, é a união de ciência e espírito. Para Leonardo, não havia separação entre a arte e a ciência, entre o corpo e a alma, entre o material e o espiritual. Ele via tudo como uma grande tapeçaria interconectada, uma única e vasta expressão do divino. Seus estudos científicos eram uma forma de oração, sua arte uma manifestação do divino, sua engenharia uma busca pela perfeição da criação. Essa visão holística desafia a dicotomia imposta por séculos, que nos fez crer que devemos escolher entre a fé e a razão, entre o místico e o lógico. Da Vinci nos convida a integrar, a buscar a verdade em todas as suas formas, dissolvendo as barreiras artificiais que nos aprisionam em dogmas limitados e visões fragmentadas do mundo. Esse é o caminho para uma compreensão integral da existência, sem divisões, que revela a sacralidade em cada aspecto da vida, superando a dor do conflito entre a fé e a razão. E finalmente chegamos ao sétimo segredo, o mais perigoso de todos, aquele que realmente ameaça qualquer estrutura de poder: a liberdade suprema do pensamento. Da Vinci era um pensador livre, um questionador incansável, um rebelde intelectual. Ele não aceitava verdades prontas, não se curvava a autoridades cegas, nem religiosas nem políticas. Sua mente era seu próprio templo, seu próprio laboratório, seu próprio universo. E esse é o segredo final de seu manuscrito proibido. A verdadeira liberdade reside na capacidade de pensar por si mesmo, de questionar cada dogma, de buscar sua própria verdade sem medo, de confiar na sua própria razão e intuição acima de qualquer autoridade externa. O Vaticano e qualquer poder estabelecido prospera no controle da informação e na obediência cega. A liberdade de pensamento é o antídoto mais potente, o verdadeiro caminho para a soberania da alma e a emancipação do espírito. Aprender sem pensar é inútil. Pensar sem aprender é perigoso. Ele escreveu uma frase que ecoa como um aviso e um chamado à ação até hoje, liberando-nos da dor da submissão intelectual e espiritual. E aí está, os 7 segredos que Leonardo da Vinci codificou em sua obra, em sua vida, e que o Vaticano, consciente ou inconscientemente, por séculos, preferiu que permanecessem nas sombras. Não porque fossem malignos, mas porque eles devolvem a você o poder. O poder de se ver como o universo, de enxergar a verdade por si mesmo, de moldar sua realidade fluida, de decifrar os códigos divinos da existência, de unir a ciência e o espírito em uma compreensão integral. E, acima de tudo, de pensar livremente, sem amarras. Essa não é apenas uma teoria, é um chamado. Um convite para que você também desenterre seu próprio manuscrito proibido, o conhecimento intrínseco que reside em sua alma, em sua consciência. Você está pronto para carregar esse conhecimento? Você sente o peso dessas revelações em sua própria mente, em sua alma? O que você fará com ele a partir de agora? A escolha é sua. Se essa história te tocou, se a verdade ressoou em sua alma, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua perspectiva e se inscreva no canal, mas só se tiver a coragem de continuar a ver além. Você não precisa de mais informação solta. Precisa de estrutura, prática e constância. O e-book Nova Consciência 5D foi criado para isso. Em poucas páginas, você conecta leis universais à sua rotina, ativa a cocriação consciente, alinha energia e reprograma a mente com exercícios testados. São 5 pilares que organizam sua jornada, tiram você da estagnação e colocam seu dia em ressonância com o que você quer viver. Se fez sentido, decida agora. Baixe o e-book Nova Consciência 5D, link na descrição e no comentário fixado, e comente "Eu escolho despertar".